eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula para o EducaPE para os 6º anos. Hoje vamos estudar a relação artística entre forma e espaço, formas bi- e tridimensional e seus espaços de representação. Vamos começar pelos elementos visuais da linguagem, que é espaço. Nas artes visuais, a tradição de representação do espaço sempre foi uma das características mais marcantes da produção artística. Então, para qualquer produção artística, a gente precisa de um espaço para apresentar, para expor, né? Então, o trabalho de representar o espaço tridimensional com recursos bidimensionais, como desenho, pintura, sobre o papel ou tela, sempre foi um desafio, né? Então, sempre foi um desafio para o artista ele apresentar em um espaço bidimensional, que a gente vai saber daqui a pouco, né, alguma figura em formato tridimensional. O ponto, a linha, a forma e a cor são os 4 elementos principais das artes visuais. Então, assim, quando a gente precisa produzir alguma arte na área visual, pintura, desenho, enfim, né, grafite, os principais elementos vão ser o ponto, a linha, a forma e a cor. A cor, como a gente já estudou em outras aulas, ela vai influenciar muito, né, na percepção de cada pessoa. Então, os elementos visuais influenciam as impressões que temos ao olhar para uma imagem, né? Como a gente estudou, o ponto, a linha, a cor, eles vão influenciar, né, as impressões que a gente vai ter quando a gente observa uma imagem, né? Que elas vão se relacionar também e se organizar no espaço. Isso pode acontecer de forma bidimensional ou tridimensional. As 3 dimensões do espaço tradicionais são altura, largura e profundidade. Imagens bidimensionais são, portanto, compostas por 2 dimensões, que é a altura e largura. Então, todo um espaço bidimensional ele vai ter apenas a largura e a altura. Então, são exemplos, né, de arte bidimensional. O desenho, a pintura, a fotografia, certo? Até o cinema também. Mesmo que ele seja representado, seja filmado, né, em vários espaços tridimensionais, mas a forma de exposição dele, de apresentação, é numa tela. Então, que a tela, né, ela é ampla, né, ela tem a altura e largura, então também é incluído na arte bidimensional. A arte tridimensional é tudo que possui as 3 dimensões. Então, a arte bidimensional ela vai ser altura, largura e profundidade, né? As esculturas, por exemplo, elas são exemplos de arte tridimensional, certo? Nós vivemos em uma realidade tridimensional. Tudo que existe no mundo possui 3 dimensões. Então, os objetos que a gente observa, né, têm 3 dimensões. Ela tem altura, largura e também profundidade. Existem, no entanto, formas de ilusão tridimensional em superfícies bidimensionais. Como eu falei, existem pinturas e também até no cinema, que cinema ela é uma arte bidimensional, mas a gente pode ter aquela sensação, né, aquela ilusão de tridimensionalidade, né? É o que vai acontecer, por exemplo, no cinema 3D, né? Quem já viu o cinema 3D, né, a gente sempre tem aquela impressão que alguns objetos, algumas pessoas, até alguns elementos do filme, eles saem da tela. A gente tem essa ilusão que sai da tela e não sai. E também teve até uma evolução no cinema 3D. Antigamente, né, 2, 3 décadas atrás, a gente não conseguia ver, né, um filme 3D do início ao fim. Então, eram algumas cenas que a gente podia ver por causa até da nossa vista. O óculos era diferente. Era um óculos, né, que tinha uma tela azul e vermelha. Então, em alguns momentos do filme, alguns personagens davam algum sinal, né, tipo, botavam óculos, alguma coisa, para que as pessoas, o público, botasse o óculos e visse algumas cenas, né, tridimensionais. Com a evolução, né, do cinema, da tecnologia, né, de Avatar para cá, do filme Avatar, né, que se mudou também as câmeras de filmagem, de se fazer os filmes em 3 dimensões, o óculos que o público usa também mudou. Então, hoje em dia, a gente consegue assistir um filme 3D, né, do início ao fim, sem prejudicar a nossa visão. E outro fator importante também, que quando a gente assistia antigamente, a gente só podia ver filme dublado, no áudio ou no áudio original, sem legenda, porque não dava para fazer as 2 coisas com 3D. Aí que a partir de Avatar para cá, você consegue ver filme legendado, do início ao fim, em 3D. Aí um exemplo aí tem um dos grandes sucessos do cinema, que é Como Treinar Seu Dragão, né, de 2000, que
ideias que fez muito sucesso. O filme 3D, né, tem o uso da tecnologia que faz com que um determinado tipo de projeção e os óculos apropriados, como eu falei, as pessoas tenham a impressão que vem em tridimensionalidade, né? Na verdade, a gente está vendo em dimensão. Quem já fez o teste de tirar o óculos em alguma cena tridimensional, você vê que você não consegue enxergar, né, aquela ilusão tridimensional sem o óculos. Então, você só consegue enxergar, né, assim, o objeto, assim, as coisas saindo da tela, a ilusão que está saindo, com os óculos. Mas essa impressão pode ser gerada também com outras técnicas. Muitos artistas desenvolveram em várias culturas formas de criar a ilusão de tridimensionalidade em imagens bidimensionais, que hoje a gente pode observar, tem pinturas, né, desenhos, que dá essa impressão de tridimensionalidade. Tem alguns grafites também de alguns artistas, né, de rua, da arte urbana, que eles têm essa sensação também de tridimensionalidade, mas são artes bidimensionais. A humanidade enxerga em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Isto, porém, não impediu que se criassem manifestações artísticas bidimensionais, né, com largura e altura, que ajudam a expressar nossa forma de sentir, enxergar e traduzir o mundo em que vivemos e nossas crenças, personalidades e particularidades. Né? Então, assim, a gente enxerga em 3 dimensões, né? Mas mesmo assim cada um tem uma forma peculiar de ver a vida, né? De ver as cores, de ver a arte. Agora vamos estudar um pouquinho das características dos espaços bidimensionais. As principais características do espaço bidimensional são a existência de somente um plano infinito e a presença de pontos, linhas e retas que se unem, pareiam e se tocam para criar figuras e perspectiva. Tá? A posição que as figuras possuem no espaço bidimensional ajudam a compreender o seu formato e as suas características. Outros aspectos que influenciam a percepção do espaço bidimensional são a luminosidade e a posição do observador. Certo? Um dos grandes nomes, né, do desenho da pintura em perspectiva foi Leonardo da Vinci. Né, que essa imagem que vocês estão vendo é a pintura de Mona Lisa, né, uma das pinturas mais famosas de Leonardo da Vinci, né, que foi um grande representante do Renascimento. Então, no Renascimento, eles tinham muito essa técnica da perspectiva. Né? Leonardo da Vinci usava muito o esfumato, né, a luminosidade da luz. Então, isso também dava, né, essa percepção, né, de perspectiva. E tem até teóricos, estudiosos de arte, né, principalmente de artes visuais, que falam da grandiosidade de Mona Lisa, né, da pintura original, é que do ponto que o observador está, a Mona Lisa está olhando para você. Então ele diz que Da Vinci ele conseguiu essa grandiosidade. Né? Então, da onde o observador estiver, né, você vai ter a sensação que Mona Lisa estará olhando para você. Então, a luz, através de suas cores, formatos, intensidade e posicionamento, ajuda na percepção de formas, espaço, cores e movimento da figura bidimensional. Então, a luz ela vai ser muito importante, a cor vai ser muito importante também para dar, né, esse movimento da figura bidimensional. O observador e sua posição também são importantes na percepção da arte, né, da arte bidimensional. A percepção das dimensões é percebida pelos sentidos, mas é processado pelo cérebro humano. Então, nossos sentidos eles vão sentir, né, eles vão perceber, né, a pintura, a arte, né, que vai ser processada pelo nosso cérebro humano. Características e detalhes das figuras podem ser percebidas de maneira diferente de uma pessoa para outra. Né? Como eu falei, cada um enxerga a arte de uma forma. A gente enxerga a vida, né, de cada um de uma forma diferente. Né? Cada um tem a sua cor favorita, tem a sensação, né, de determinada cor, gosta de determinada cor ou não gosta de determinada cor, prefere um artista, não gosta de outro, né? Tem pessoas que acham bonitos determinada pintura, outros não veem nada demais. Então vai variar de pessoa para pessoa.
né? Então, a capacidade de percepção, seus juízos de valores e conhecimento sobre o assunto. Então, tudo isso também vai influenciar, né? Quem estuda mais, sobre determinado assunto vai ter um olhar diferente. Então, uma pessoa, assim, um profissional do cinema, ele não vai ver um filme com os mesmos olhos que um fã, assim, que um cinéfilo, uma pessoa comum que vai assistir o filme porque gosta, né? Então, assim, um profissional da música não vai assistir um show da mesma forma que o público geral. Então, porque eles vão observar, né, pontos técnicos que a pessoa, que para o público geral, para a gente passa despercebido. Muitas vezes a gente vai para ver a obra em geral, né? Então, e isso também vai influenciar na sua percepção de arte, né? O estilo também que você prefere vai influenciar na sua percepção de um para o outro. Então, agora as características do espaço tridimensional. O espaço tridimensional pode ser definido por todas as figuras geométricas que possuem comprimento, largura e também profundidade. Ou seja, todas as figuras que possuem 3 dimensões. Aí você tem até um exemplo, né, da imagem, né, a escultura de Davi, de Michelangelo, né, que é também muito importante, né, para o período. Então, é uma das grandes esculturas, né, mundiais de todos os tempos. A tridimensão é um efeito visual que nos dá a sensação de volume dos objetos. É na mente humana que o mundo tridimensional ganha o seu significado. Então, é a nossa mente, né, que vai dar o significado para a tridimensionalidade. As formas tridimensionais básicas são o cubo, o cone, a esfera, a pirâmide, o paralelepípedo e o cilindro. As formas de artes tridimensionais são baseadas nelas. Então, assim, toda a tridimensionalidade das artes já vai ser baseada, né, nessas formas básicas. Agora um pouquinho, né, da história da arte, né, visual, assim, a arte visual na pré-história. Então, desde a pré-história, nas primeiras manifestações visuais, já se percebe o uso de técnicas bidimensionais e tridimensionais, desde esse período, certo? E diferentes formas de usar os elementos visuais que geram efeitos diversos. Então, desde a época da pintura rupestre, né, de que o homem primitivo, ele pintava nas cavernas, eles já utilizavam técnicas diferentes para expressar essa arte bidimensional e tridimensional. Nas pinturas rupestres, as cores eram conseguidas com o uso de materiais diferentes, disponíveis em cada região. Então, basicamente, eles conseguiam as cores através do carvão, né, a cor preta, a cor avermelhada conseguia através ou da terra já com um barro mais vermelho, ou do sangue do próprio animal, né? Então, assim, eles obtinham diferentes cores, mas diferentes de cada região. Então, cada região ia fornecer um tipo de cor, mas basicamente era o castanho, o preto e o vermelho. Muitas vezes, as saliências das paredes das cavernas, né, porque uma parede da caverna não é lisinha, né, como uma parede de uma construção. A parede de casa, por exemplo, que ela vai ser emassada, a parede da caverna não vai ser dessa forma. Então, ela vai ter ondulações diferentes. Então, eles aproveitavam também nessas ondulações para pintar. Então, quando eu falava assim, as saliências das paredes das cavernas eram aproveitadas para dar volume às figuras, ou seja, impressão de tridimensionalidade. Então, quando o artista primitivo ele pintava numa saliência, né, um determinado desenho, ou um animal, ou o que fosse o elemento que ele quisesse desenhar, né, se ele desenhava naquela saliência, você ia ter também aquela sensação de tridimensionalidade, certo? As gravuras representam principalmente figuras zoomórficas, mas também são conhecidas representações humanas e abstratas. As figuras zoomórficas são justamente aquelas figuras de animais, tá? Mas também eles apresentavam também nas gravuras figuras humanas, né, da vida dele, e também temas abstratos. As imagens tridimensionais da pré-história existem em menor quantidade que as bidimensionais. As mais antigas são todas esculturas em osso ou pedra, né? E acredita-se que exista mais bidimensional que tridimensional, porque ao longo do tempo da história foi se quebrando, foi se perdendo nessas esculturas, né? Então é feita por osso ou pedra, né? Enfim,
Então, por isso que vai ter mais desenho, né, nas cavernas, vai ter mais representação da arte bidimensional do que a tridimensional. Existem duas formas tradicionais de se fazer imagens tridimensionais por meio, a gente pode fazer, ou por meio da escultura ou da modelagem. Então, para esculpir uma peça, as formas são retiradas e polidas de um material rígido, com o uso de ferramentas. Então, para você esculpir, né, e polir a pedra, você vai usar determinados materiais, né, que você vai esculpir uma pedra e polir, então você vai usar, né, algumas ferramentas. A modelagem, ela é feita com material mole, com as mãos ou com ferramentas, principalmente para o acabamento, certo? É uma técnica que demorou mais tempo para ser utilizada pelo ser humano e surgiu com a modelagem de argila, que se transforma em cerâmica por meio da queima. Então, assim, era mais comum se usar por pedra, né, ferramentas mais rígidas, né, para esculpir e para polir, e depois, com o tempo, chegou também a modelagem, né, que já quando descobriu que a argila aquecida, ela endurecia, né, aí, daí formaria a cerâmica e outros utensílios. Quando os seres humanos se estabeleceram em habitações permanentes, lembrando que na era primitiva, os primeiros homens, eles eram nômades, né? Eles não ficavam em uma habitação só, né? Então, eles não tinham moradia fixa, eles ficavam em grutas, em abrigos, né, que eles produziam, e quando tinham alimento na região, eles caçavam, pescavam, pegavam os frutos que tinham lá, quando se acabava, eles se mudavam para outro, né? A partir do momento que eles começaram a agricultura, né, a domesticação dos animais, eles estabeleceram habitações permanentes, habitações fixas. Né? Aí, então, e o uso da cerâmica para criar objetos utilitários se disseminou em diversos lugares do mundo. Então, a partir do momento que o homem começou a estabelecer, né, a sua moradia, a domesticar seus animais, eles também começaram a produzir objetos, né, com a cerâmica, também não só para enfeitar, mas também para eles utilizarem, né, para manter os alimentos, para cozinhar, né, até também como urnas funerárias. Então, e eles não usavam só assim, vou fazer um vaso porque eu porque realmente estava precisando para guardar um cereal, alguma coisa, mas não era. Eles tinham também a preocupação estética, né? Eles criavam, né, utensílios utilitários, mas com a preocupação também de ter beleza, né, nesses objetos. As esculturas femininas foram encontradas em números muito maiores do que as representações masculinas por estudiosos e arqueólogos. Então, assim, existem esculturas masculinas? Existem, mas a sua maioria ela é produzida, né, na figura feminina. Acredita-se também, né, que a sociedade desse período podia ser matriarcal, né? Então, assim, eles tinham preocupação com a continuidade, né, da sua existência, né? Então, com isso, eles achavam que a mulher tinha esse símbolo, né, de perpetuação da espécie, né? Porque é a mulher que gera a vida. Então, eles criavam também essas figuras, né, às vezes com um corpo mais avantajado, justamente para simbolizar essa feminilidade, a fertilidade, né, do nascimento. Aí você vê na imagem, né, uma das mais famosas desse período, né, que é Vênus de Willendorf, né, que foi uma criação de escultura, né, na era primitiva. Essas esculturas femininas receberam o nome de Vênus, né, como falei, como uma associação à deusa, né, da Roma antiga, da beleza, da sexualidade e também do amor. Né? Para Roma, Vênus representava isso, beleza, sexualidade e amor. Acredita-se que representasse algum tipo de divindade ligada ao feminino. Então, justamente por isso também que se tinha mais figuras femininas na escultura primitiva. Agora a gente vai ver um pouquinho das exposições, né, dos espaços de exposição da arte. Né? Exposição de artes é tradicionalmente o espaço e o tempo onde obras de arte são representadas ao público. Então, vocês veem aí na imagem o MASP, né, de São Paulo, que é um museu bastante visitado e conhecido lá. A exposição de uma arte pode ser por um tempo determinado ou de uma forma permanente. Tem museus que eles já têm o seu acervo permanente, né, que vão ficar sempre lá em exposição, né, de determinado artista, né, determinada época.
E tem aqueles que são itinerantes, assim, que viajam, que passam um tempo no museu, né, em exposição, um tempo estabelecido, às vezes 1 mês, 2 meses ou até menos, e depois ele se desloca para outro museu, enfim, né? Então, assim, o museu ele pode ter, né, o espaço ele pode ter o seu acervo permanente, que vai ter sempre lá, e também uns que são por tempo determinado. Eles podem ser de vários tipos. Retrospectivas, né, assim, vamos dizer, um museu, por exemplo, da imigração, né, que tem um museu da imigração em São Paulo. Então ele vai ter a respectiva, né, de quando chegaram os primeiros imigrantes, né, até, vamos dizer, mais ou menos os dias mais atuais. Aí tem a permanente, como eu falei, aquela que vai estar sempre no museu. Exposições em grupo, certo? E temáticas itinerantes. Então, assim, vai ter vários tipos e temas de exposição. Uma exposição pode apresentar obras como pintura, desenho, fotografias, esculturas, instalações, apresentação de vídeos ou performance de artistas. Então, nessa exposição, você não vai ver apenas pintura e escultura. Hoje em dia você tem exposição de vários temas. Também você pode ver fotografia, instalação, né? Então tem artistas também que fazem vídeo performance. Então você às vezes vai ver, né, em alguns museus você vê também a sessão de vídeos, né? Enfim, tem uma variedade muito grande. As exposições podem acontecer em museus, né, centros de artes, galerias e pinacotecas. O que é um museu, né? O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, né, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem. Então, a função do museu ele vai justamente ser essa, de conservar, né, a obra, investigar, estudar sobre ela, comunicar, né, com o público, mostrar, apresentar, interpretar também e expor, né? Então, assim, o museu ele vai ter isso, ele não tem fins lucrativos, né? Então, assim, ele não vai receber... Você já tem museu que você tem entrada gratuita, outros é só para manutenção, então ele não tem fins lucrativos, ele já é mais para expor as obras de arte. Para fins de preservação também, estudo, pesquisa, educação, contemplação, turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer natureza cultural. O museu também ele vai ter esse fim. As sofisticadas pinturas e esculturas produzidas pelos gregos foram admiradas por muitos povos da antiguidade. Também então que vai estar exposto em vários museus do mundo todo. Então algumas obras, né, gregas, elas vão estar expostas em todo o mundo porque é uma obra ainda muito admirada e muitas escolas artísticas, né, de cada determinada época, normalmente eles vão ter inspiração na arte grega. Os grandes museus europeus, estadunidenses, né, dos Estados Unidos, guardam e expõem essas relíquias, né? Seus acervos incluem objetos de bronze, esculturas e vasos gregos. Então, assim, muitos museus da Europa e dos Estados Unidos eles vão guardar essas relíquias da arte grega, né? Aí, recentemente, a Grécia entrou em disputa por alguns achados, né, exigindo o retorno dos objetos para o seu lugar de origem. Então, porque tem muitos objetos da arte grega que fazem parte da história e da cultura grega que estão em museus da Europa e Estados Unidos. Então, a Grécia, ela entrou, né, com um processo que ela queria, porque por direito, né, assim, se é a minha história, por que não está no meu país, nos museus daqui? Então, eles entraram para exigir que alguns achados ficassem lá na Grécia e não em outros países. Agora, o que são galerias de artes? São espaços que expõem e comercializam obras de arte. No museu, ele não vai comercializar, né? Como eu falei, ele não tem fins lucrativos. Então, você vai lá no museu observar, contemplar, até pesquisar e estudar sobre as artes, determinada arte. Mas você não compra, né? Já na galeria de arte, ele vai expor determinada obra, né? Ou uma pintura, uma escultura, e vai também comercializar essa obra. Então, nas galerias ocorre a comercialização das obras artísticas que são direcionadas a colecionadores, acervos e ao público geral. Então, nas exposições de artes em galeria, normalmente também são para comercializar determinada obra, né? Que vai para o público que quer na sua casa, né? O que vai para algum colecionador, enfim, né? A galeria ela justamente vai ter essa função de comercializar também a obra de arte.
Esses espaços, nessas galerias, estão destinados a pinturas, esculturas, instalações e todas as expressões das artes visuais, né? Então, assim, essas expressões elas vão estar também nas galerias de arte para ser expostas e comercializadas. A Pinacoteca. O que é a Pinacoteca? Pinacoteca é uma galeria ou museu de pintura. É um espaço destinado à exposição de obras artísticas de caráter pitoresco, ou seja, pintura, né? Então ela vai ter essa característica da pintura. Mas também na Pinacoteca pode conter obras como esculturas, certo? Mas, no entanto, o foco maior que você vai encontrar mais numa Pinacoteca são pinturas, são quadros. A Pinacoteca é um museu que contém um acervo de pinturas. É uma coleção de quadros de diferentes épocas, né? Você pode ter pinacotecas que você vai ver pinturas de todas as épocas, né? Que você pode até fazer um tour por vários períodos, né, da pintura, a arte grega, romana, aí você pode passar pelo Renascimento, pela arte barroca, né, pelo expressionismo, pelo impressionismo. Então ele vai ter vários períodos das pinturas na pinacoteca. As pinacotecas costumam conter obras de pintores nacionais e também internacionais. Bom, hoje a gente estudou um pouquinho, né, sobre o que é arte dimensional e arte tridimensional, né, e os seus espaços de representação, né, que pode ser museus, pinacotecas e também galerias de arte, né? Depois, vocês podem ir fazer visitas. Nós temos grandes museus aqui, né, com grandes acervos, né, o Museu do Estado do Nordeste, temos o Paço do Frevo, temos o Cais do Sertão, né? Então temos grandes museus em Pernambuco, né, no Recife e nos interiores, que vocês podem depois visitá-los e conhecer grandes obras de arte, né, principalmente da nossa arte regional. Até a próxima!